agora vamos ouvir o nosso terceiro palestrante de hoje, que é Rui Pinto de Almeida, que também faz parte do comitê organizador, todo mundo sabe disso. É um grande prazer, Rui, tê-lo aqui conosco nessa condição. Rui é formado em jornalismo pela Escola de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa, é pesquisador do Centro de Literatura e Cultura Lusófona Europeia, pesquisador em Ciências da Cultura, da Comunicação. Ele estuda os campos da semiótica, da hermenêutica e da análise conversacional. Ele também é mediador familiar e tem, entre 91 e 2018, uma experiência de produtor e diretor de televisão. Portanto, a pandemia o levou a refletir sobre a eficácia das tecnologias no campo da mediação, levando em conta a sua experiência e conhecimento na comunicação televisiva. E nos brinda hoje com uma reflexão justamente sobre os desafios da inteligência artificial no âmbito da mediação. Muito obrigado, Rui. É contigo. Muito obrigado, uma boa tarde, boa noite ou bom dia a todos, às minhas colegas de painel, porque sei que a Emília já está no dia seguinte, a Nádia para lá caminha e nós lá iremos ter com certeza daqui a mais algumas horas. Ora bem, eu vou começar por partilhar a tela, vou então dar início à minha apresentação, começando por vos dizer que até eu chegar à mediação, como praticante e como investigador, estive ligado à produção televisiva, como o Ricardo, aliás, já disse. No início dos anos 80, começávamos a dar os primeiros passos no mundo digital. Começavam a surgir tecnologias que nos permitiam criar determinados cenários, construir novas narrativas. Ao chroma key dos anos 80 e ao 3D dos anos 90, sucedem-se as tecnologias de realidade virtual e da realidade aumentada, que no fundo já está acessível através da rede 5G nos nossos telemóveis. Ora, hoje pertencem à realidade da experiência humana, no fundo, objetos criados virtualmente. A viragem digital tem sido constante, alargando a cada dia o campo da sua utilização. Não sei mesmo se talvez não devêssemos falar, em vez de viragem digital, em espiral digital, porque cada vez isto se alarga mais. Ora, um dos elementos mais controversos deste desenvolvimento é a inteligência artificial. Ela já está um pouco por todo o lado, com a produção de um número crescente de aplicações práticas que estão, no fundo, a transformar o nosso cotidiano. E interessa-me pensar nas questões que se colocam à mediação face a esta tecnologia. Será que este progresso está diretamente ligado ao Deep Learning, uma técnica automática baseada na utilização de redes neuronais, artificiais, multicamadas? Alan Turing pensou nos princípios de funcionamento destas redes neuronais profundas, mas no fundo só a produção relativamente recente, há 10, 15 anos, de computadores muitíssimo mais potentes e também a recolha massiva de dados gerados pelas redes sociais permitem o treino e o desenvolvimento das redes neuronais profundas. Digamos, de uma forma muito simplificada, poderemos pensar que, tal como o nosso corpo é sustentado por ínfimas moléculas de oxigênio e de glicose, também estas redes neuronais são alimentadas e desenvolvidas pelos dados individuais que lhes vão chegando de forma massiva, seja através das buscas na internet, das publicações nas redes sociais, nas transações comerciais e financeiras, nas apólices e contratos de seguradoras e por aí fora, bem como, e isto é um dado importante, pelos dados operacionais, pelos dados que são recolhidos e que têm origem nos sensores incorporados, seja em veículos, seja em telemóveis, seja nos aeroportos, e a Covid veio pôr muito isso em evidência através da medição das temperaturas e do reconhecimento facial, etc. Ora, a inteligência artificial pode ser-nos, como vimos, tremendamente útil, como também nos pode pôr em causa e nos revela riscos a nível individual e coletivo,
pois esta recolha de dados é, digamos, uma porta aberta à afetação de direitos fundamentais, como foi o caso relativamente recente do Cambridge Analytica. Então, por isso, há a pergunta formulada por esta mesa. Qual o papel da mediação na viragem digital? E que me perdoem Miguel Cervantes e Alexandre Dumas, se a tradução da Google não for precisa. Em todo o caso, os nossos intérpretes, com o profissionalismo a que já nos habituaram, irão corrigir o que for necessário, com toda a certeza. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, em termos muito gerais, perguntemos o que é a mediação e qual a sua finalidade. Podemos concordar que é um procedimento comunicativo conduzido por um mediador dito neutro e imparcial para que os participantes, dotados de razão e autonomia, assegurem entre si necessidades, digamos, fisiológicas, de segurança, de reconhecimento, de autoestima e de autorrealização, que os deverá, no fundo, levar a fazer escolhas para chegarem a uma solução que a todos sirva. E esta ideia de solução a que a todos sirva é, no fundo, a ideia de justiça. Não aquela que o positivismo relaciona com a lei, com aquilo que está vertido no direito positivo, mas como foi definida muito antes por Ulpiano, pelo romano Ulpiano, no século III, que era viver honestamente, não lesar outros, dar a cada um o que é seu. Ideias que, no fundo, são inspiradoras da Declaração Universal dos Direitos Humanos e também dos direitos fundamentais. Esta é, a meu ver, a finalidade da mediação. Assegurar às pessoas direitos humanos, que todos sabemos que são universais, mas que ainda assim nem sempre são respeitados, em função dos diferentes contextos culturais, políticos, ideológicos e religiosos. Ora, será que aquele mediador neutro e imparcial pode ser substituído por um algoritmo? Ou seja, será um algoritmo confiável para ser usado em mediação? A questão da confiança é fundamental no processo de mediação. É verdade que há algoritmos confiáveis e que já são usados em determinadas situações, como no comércio ou na partilha de património familiar. Aliás, há pouco as nossas colegas Emília Bellucci e a Nádia Alexandra têm desenvolvido e falaram sobre isto, têm desenvolvido também trabalho científico sobre isto. Mas isto é uma coisa. O algoritmo pode aprender e apreender os parâmetros que levam, digamos, à divisão de um bem patrimonial ou, eventualmente, ao cálculo de uma indenização. Enfim, porque é algo um pouco mais objetivo. Agora, outra coisa é termos um algoritmo a mediar uma situação que requeira capacidade empática, como não raro, diria, não raro acontece em mediação familiar. Portanto, não será apenas aquilo que é dito, mas a forma como é dito, o modo como colocamos o corpo, o modo como olhamos, o modo como comunicamos o nosso pensamento, naquele momento e situação. No direito, fala-se em imediação, que significa o contacto com aquilo que está a acontecer e a capacidade de interpretar esse momento. Ora, no atual estado da arte da IA, sabemos que não há respostas a este nível. Por isso, aquilo que neste momento existe em termos de inteligência artificial, embora possa garantir a neutralidade e a imparcialidade, não ponho isso em causa em determinadas situações, como nos casos de divisão de património, não é comparável à dimensão empática que o mediador aporta ao procedimento, porque tenho algumas reticências quanto ao uso da IA, por exemplo, na mediação familiar, que é, no fundo, a minha especialidade. E vou um pouco mais longe, pois vejo ainda assim semelhanças entre a mediação familiar, a mediação ambiental e a mediação de paz, porque todas elas procuram assegurar as mesmas necessidades, diferindo naturalmente na escala. Ora, pela minha experiência profissional, observo que a empatia ajuda a criar laços, ajuda a fomentar confiança entre os participantes. E recordo a pergunta que fiz há pouco. Será um algoritmo confiável para ser usado em mediação? Como princípio jurídico, a confiança é absolutamente fundamental.
quanto mais eu puder confiar fundadamente e objetivamente, menos responsável eu sou. Quanto mais objetivamente eu tenho razões para não confiar, seja porque os dados não são bons, seja porque o algoritmo não foi devidamente testado, maior será o meu dever de cuidado e de vigilância relativamente ao sistema de inteligência artificial. Ou seja, quando as coisas correrem mal, eu não me poderei excluir da responsabilidade, pois não estarei perante um acidente fortuito, uma situação inesperada, mas estarei sim envolvido num procedimento de mediação e deverei estar dotado de um certo grau de razão e de liberdade para poder fazer as minhas escolhas. E isto leva-me a fazer outra pergunta. Como poderemos confiar nos dados, no Big Data, se a maioria da humanidade está perante uma tecnologia que desconhece, mas que tem já implicações nas suas decisões, nos seus comportamentos? Relembremos o caso das pontuações atribuídas aos cidadãos pelas autoridades chinesas face às suas publicações nas redes sociais ou aos seus comportamentos públicos, tudo acelerado pela rápida ascensão da China, a líder, provavelmente a liderança efetivamente mundial na mediação, na investigação e no desenvolvimento da inteligência artificial e também, naturalmente, o modelo de governo que vigora naquele país. Ou então, se quisermos ainda, algo tão patrocinado como a Open Data, as políticas de dados abertos da Comissão Europeia, que têm sido tão estimuladas nos últimos anos. O que se tem verificado nos estudos do impacto destas políticas é que elas beneficiam, sobretudo, aqueles que têm competências para analisar os dados, as grandes empresas e as instituições que os aproveitam para se posicionarem politicamente, e não os cidadãos, que, embora tenham acesso a eles, como eu, não os sabem tratar. Ora, o caso chinês e este caso europeu fazem-nos tomar consciência de que estamos perante uma iliteracia algorítmica, geradora de uma desigualdade generalizada, afetando o princípio da autodeterminação da pessoa humana, tão fundamental ao procedimento da mediação. Isto é, por não ter acesso aos dados, não consigo também livremente pensar sobre as minhas decisões. O que me conduz a uma nova pergunta. E quanto à recolha de dados? O mediador, durante as sessões de mediação, recolhe dados dos participantes. E são dados que podem pertencer a 3 esferas do indivíduo: a pública, a privada e a íntima. E elas não têm a mesma importância para todos. Por exemplo, quem tiver uma atividade política pode ser escrutinado também ao nível da esfera íntima. Por exemplo, dar a conhecer uma doença grave que comprometa o seu mandato. Enquanto que o escrutínio desta esfera íntima pouco interesse terá se se tratar de um cidadão comum. Na mediação chama-se a recolha de dados a fase de investigação. Ela é feita com o conhecimento de todos os participantes e as respostas são confidenciais. No ordenamento jurídico português e noutros europeus também, o mediador está obrigado ao sigilo, que só é levantado em situações em que há ameaça à integridade física dos participantes. Em todo o caso, os dados recolhidos perduram, quando muito, na memória do mediador, enquanto este viver. Ora, os sistemas de inteligência artificial necessitam de dados para aprenderem, para melhorarem o seu desempenho. O robô social mais evoluído na semana passada, o Ameca, é muito semelhante a um humano. Recolhe dados e armazena-nos na nuvem. É muito provável que as próximas gerações de robôs sociais continuem a armazenar os dados recolhidos na nuvem, de modo a fomentar a aprendizagem da inteligência artificial. E não afasta a possibilidade de desenvolvimento de um robô com programação adequada à prática da mediação, o que implica a recolha de dados com um determinado grau de privacidade ou até de intimidade. Ora, sabendo que a IA, para aprender, necessita de dados, como se fará para salvaguardar a reserva da vida privada e dos direitos de personalidade, que são, no fundo, direitos humanos? Bom, até aqui tenho estado a colocar
as questões sobre conceitos com um elevado grau de abstração, confiança, reserva da vida privada, ética, empatia, dignidade, enfim, tudo isto conceitos abstratos que na semiótica são as categorias que representam qualidades sem qualquer relação com o objeto. São meras possibilidades, são firstness, de acordo com Peirce. Isto faz-me pensar nas questões da linguagem humana e do signo. Começo pela linguagem. Na comunicação humana, há um razoável grau de liberdade individual da escolha das palavras durante as interações comunicativas. Na maior parte dessas interações, as palavras surgem ao pensamento, digamos, condicionadas pelos valores sociais, pelas crenças e pelos códigos de conduta que, no fundo, cada orador inscreveu em si e que, portanto, os usa em função daquele momento. Edward Hall considerou a comunicação humana uma manifestação cultural que segue uma única direção, o simbólico. E chegamos assim ao signo. Quando falamos, usamos signos vocais, como esses que vocês usam, para descrever algo que ocorreu ou que irá ocorrer. Para Peirce, não há pensamento sem signos, o que equivale, no fundo, a dizer que pensamento é representação. E esta representação do pensamento humano pode dar-se de forma mais ou menos complexa do ponto de vista lexical e da sintaxe. A IA gera-se através de várias linguagens de sintaxe mais ou menos simples. Uma delas, relativamente simples, é a Python, por exemplo, e obedece às regras da lógica das operações matemáticas. Será que a IA nos vai obrigar ao uso de uma linguagem controlada, puramente formal, que permita ao algoritmo estabelecer relações lógicas? Podemos até admitir que esta condição nos pode até trazer vantagens, uma vez que pode ajudar a diminuir os ruídos e os equívocos normalmente presentes nas interações comunicativas e em contexto de mediação. Mas será que a IA saberá resolver a simples situação de alguém se emocionar com o belo e ainda assim amar o feio? Será isto lógico para um algoritmo? Para nós, não é propriamente ilógico e é possível. Não creio que o empobrecimento da língua seja uma vantagem, atendendo a que ela é um elemento de cultura e descreve um determinado mundo. Tal empobrecimento trará outra consequência que é, digamos, uma espécie de desconexão face ao referencial semântico de cada um dos falantes. Mas olhemos para o exemplo da língua inglesa e da língua portuguesa. Ambas advêm do indo-europeu, mas depois foram expostas a influências diferentes. O inglês ao germânico e o português ao latim. Enquanto law e lei têm significados semelhantes, em que lei é, no fundo, a regra prescrita por uma autoridade, já direito é aquilo que é justo. Portanto, direito em português e right em inglês afastam-se do seu conceito. Com efeito, a categoria da justiça materializa-se no signo ius, na palavra romana ius, ou seja, a decisão preferida pelo juiz ao caso concreto, fazendo justiça. Isto no português significa direito. Quando olhamos para a definição de right, vemos-la ligada à moral, coisa bem diferente do conceito de justiça. Para ser breve e não complicar muito, a lege era o direito público de Roma e o ius foi definido por Celso como ars boni et aequi, a arte do bom e do justo. Aquilo que no fundo é equitativo. Ora, em mediação, procuramos o direito, procuramos o ius e não a law, não a lei, não a lege. Se a IA precisar de uma linguagem puramente formal e lógica, como vamos atender em sede de mediação à necessidade dos falantes com culturas ou graus de
literacia diferentes. Pensando já em nossa defesa, em defesa dos direitos humanos, importa referir que não deve ser, digamos, à toa que nos dias de hoje tanto se fala no direito a não ser discriminado e no qual a questão da língua será um dos fatores, uma vez que no decorrer de um processo judicial é garantia desse direito a presença do tradutor sempre que necessário. Finalmente, uma ideia relativa ao real e à inteligência artificial. Baudrillard, filósofo e sociólogo francês, abordou em meados dos anos 70, na obra Simulacro e Simulação, a questão dos objetos sem real nem origem na realidade. E diz-nos logo no início que simular é fingir ter o que não se tem. Para ele, a simulação põe em causa a diferença do verdadeiro e do falso, do real e do imaginário. Ora, o processo de mediação é em si mesmo um processo de conexão entre mediado e mediador. Quem o pratica sabe que a empatia, a confiança, a presença física, ou pelo menos a sua representação à distância, a cultura, a língua, são fundamentais para que a ligação entre todos se estabeleça e se possa trabalhar num ambiente de respeito. Diria que é um acontecimento ecuménico e o que o faz assim é porque estão lá pessoas reais, não simuladas, pessoas com os seus defeitos, com os seus receios, com as suas incertezas, com a sua experiência de vida. Atualmente, dentro da inteligência artificial, há uma tecnologia que se chama Generative Adversarial Network e que, no fundo, utiliza duas redes neuronais que se anulam mutuamente até apenas uma prevalecer. Desde que treinada em fotografia, cria imagens que se parecem autênticas, mas sem referência com o real. Ora, quando dou por mim a imaginar um robô cuja fisionomia já não é uma representação de qualquer um de nós, portanto, já não é um signo, mas é uma simulação, algo que anula radicalmente a referência do real, para me fazer compreender o que, no fundo, estão a ver neste momento é uma representação minha, não sou eu que aí estou. E esta imagem que vêem pode ser naturalmente trocada por uma real, caso combinemos um encontro em algum local. Outra coisa é o robô envolver toda a própria representação como um simulacro. E chego assim à pergunta final. Pode um robô como este que imagino, antropomórfico, dotado de inteligência artificial, com as interrogações que fui levantando, ser adequado à mediação em sentido geral? Ou apenas em situações em que o grau de empatia ou as questões da língua e da cultura não são determinantes para o procedimento e, portanto, possa ser usado e que possa chegar a bom fim? Sem dúvida de que estamos no limiar de uma nova era, não se prevê um retrocesso tecnológico e a inteligência artificial aplicada à mediação pode ser entendida pelos poderes políticos como uma importante ferramenta ao serviço da justiça, que trabalhe incessantemente, sem momentos de descanso, fazendo diminuir a pendência dos processos. Mas eu tenho que perguntar, em algumas situações de mediação, como aquelas que trouxe, a familiar, a ambiental, a de paz, mas a que custo é que isso pode acontecer? Bom, face a estas e outras questões, e vou terminar, creio que um maior empenhamento das várias áreas do conhecimento, da filosofia, da linguística, da cultura, da sociologia, entre outras, com aquelas que desenvolvem a inteligência artificial há várias décadas, a física, a matemática, a engenharia, talvez isto possa possibilitar um desenvolvimento sustentável da humanidade e garantir a esta a sua própria dignidade, que é, no fundo, fruto de séculos de evolução. E creio que cabe-nos a nós, investigadores, mediadores, mas também cidadãos, sobretudo cidadãos, ajudar a refletir e a levantar estas questões. Muito obrigado.